e tenho convicção do que eu falo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em PNL e no vídeo de hoje eu fiz alguns recortes, uma breve análise de uma entrevista que a deputada Flor de Lis, que está envolvida numa polêmica investigação a respeito do assassinato do marido dela, deu. Então fica comigo aqui que tu vai saber mais sobre isso. Então eu preciso alertar aqui que no início que isso aqui é uma tentativa, é um estudo que tenta verificar o que as pessoas estão dizendo verbalmente, o que as pessoas estão dizendo não verbalmente e onde é que isso não encaixa, onde é que isso tem incongruências. E essas incongruências, elas não são definitivamente uma mentira. Elas podem ser uma mentira ou elas podem ser algo que precisa de mais esclarecimento. Então, assim, eu preciso lembrar que um sinal sozinho também não significa que a história toda está invalidada, mas sim que tem um ponto de alerta e que a gente deveria buscar esclarecer o que aquele sinal está tentando dizer. Pode ser nada, pode ser irrelevante ou pode ser muito relevante. Aí depende, cada caso é um caso, precisa esclarecer. A gente deve ver a frase gestual como um todo num contexto mais amplo e não se prender a um sinal específico. Isso também quer dizer que eu vou deixar as minhas opiniões pessoais, os meus pontos de vista sobre as pessoas que estão envolvidas aqui de lado. Eu vou tentar ser o mais técnico que eu puder, trazendo sinais e botando em câmera lenta, ressaltando, fazendo o melhor que eu posso para que tu também consiga acompanhar o que eu estou tentando te dizer. Então, em 2019, a cantora gospel e deputada Flor de Lis se envolveu numa polêmica tremenda porque o marido dela, que é pastor também, junto com ela, foi assassinado dentro da casa dela com mais de 30 tiros. Ela estava lá e ela é citada como mandante do crime e teve 2 filhos dela, eles têm 30 filhos adotados, 2 deles se declararam como culpados e aí tem um certo ruído em volta disso, porque embora eles tenham se declarado culpados, a polícia não acredita, acho que tem mais coisa, enfim, ela tem foro privilegiado, é aquela coisa que a gente tem aqui nesse país. Bom, agora, final de agosto, agora de 2020, mais de um ano depois de tudo isso, ela deu uma entrevista exclusiva para o programa Conexão Repórter. E aí a gente tem acesso a algumas coisas. O repórter Cabrini, que é o repórter que fez a entrevista, foi bem incisivo em algumas perguntas e a gente tem alguns sinais que vale a pena chamar a atenção, que eles são bem didáticos para a gente verificar o que pode ou não pode estar acontecendo. De novo, lembrando, eu não estou avaliando ela, eu não estou fazendo o julgamento dela. Eu estou usando essa entrevista, esse material, como material de estudo para mostrar as incongruências e como é que a gente observa as incongruências entre o que é dito e o que é feito. Esse é o objetivo. Então já dá para ver que na largada da entrevista, o repórter pergunta se ele pode confiar na veracidade, na verdade do que a deputada vai dizer, e embora a resposta verbal dela seja positiva, ela faz com a cabeça uma negativa. Esse é um clássico sinal de incongruência, quando o inconsciente da pessoa está dizendo que não concorda com o que está sendo dito naquele momento. Até que ponto eu posso acreditar na sua sinceridade nessa entrevista, pastora e deputada? 100%. Eu vim aqui... E logo à frente, olha que a deputada responde a segunda pergunta. E não é uma resposta direta, é uma evasiva. É o tipo de resposta que gera uma grande dúvida. Se a verdade vai libertar ela, de fato, por que ela não responde sim? Não é exatamente uma incongruência, mas ele é um ponto de atenção que deixa em dúvida. O que aconteceu aqui? A senhora naturalmente conhece o versículo 32 do Evangelho 8º de João. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A senhora vai dizer a verdade? Com certeza. A verdade vai libertá-la? A verdade vai prevalecer. Nesse trecho aqui também é interessante porque a resposta da deputada vem com o fechamento de olhos. Ela fala com os olhos fechados.
De novo, isso não é exatamente o tipo de incongruência que a gente poderia explorar no sentido de mentira, de falsidade. Até porque tem uma possibilidade dela estar fechando os olhos, porque ela está falando do marido que foi morto, enfim, numa situação complicada, e ela pode não estar querendo ver, ter acesso àquela cena de novo. Mas vamos combinar que ficou esquisita essa resposta. Não é normal, né? Daqui a pouco alguém vai dizer, não, mas ela pode ter tido uma coceira no olho. Pode ter tido uma coceira, falta de lubrificação, enfim, aí foi piscar. Pode. Mas nota que ela fecha os olhos no exato instante da pergunta. Não é um pouquinho antes, um pouquinho depois, não. Enquanto está respondendo, depois está tudo normal. É uma quebra de padrão. Isso é um sinal. Ela sugeriu um latrocínio, falou em violência urbana, quando foram 30 tiros. 30 tiros? Eu não sabia da quantidade de tiros, mas eu não sabia. Eu não sabia. Não. Eu não tinha consciência, eu não tinha ciência disso. 30 tiros a senhora reconhece. Aqui a gente tem outro trecho onde ela fala uma coisa e a cabeça não concorda com o que ela está falando. Para a polícia, a senhora estava sendo falsa naquela entrevista. Cabrini, eu estava sedada. Nesse trecho aqui, o Cabrini pergunta se ela transformaria os filhos em assassinos. E a resposta dela vem com uma microexpressão de nojo, que é essa subida das narinas aqui no lado, que eleva o lábio. Né? Lembra um pouquinho a raiva, assim, também. A senhora jamais pediria a um filho seu que assumisse o assassinato? Jamais transformaria meus filhos em assassinos. Jamais. Dá uma olhada em câmera lenta como é que isso acontece. Essa reação, tipicamente, tende a ser uma reação de quem está bruscamente contrariado e hostilizando o que está sendo dito ali, o que está sendo sugerido. E no que, no caso, seria uma congruência entre o verbal e o não verbal dela. Aqui nesse trecho, o Cabrini lê uma mensagem que foi enviada do celular dela para um filho. E a reação dela, embora o movimento seja de negação, ela aperta os lábios. É um típico gesto, uma típica expressão de culpa, essa apertada dos lábios. Isso é um problema. Alguma coisa aqui não tá boa, ela se culpa por algo aqui. De novo, não quer dizer que ela mentiu, mas ela se sente culpada por algo nesse assunto aqui. Até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio? Por que a senhora disse isso? Eu jamais chamaria meu marido de traste. Não faria isso. E aqui ela foi perguntada por que ela não tentou socorrer o marido. E aí algumas coisas meio conflituosas aconteceram. Ela gagueja, e aí ela tem tempo para pensar também. E aí dá para notar que a narrativa que ela vai dar sofre uma alteração. Ela vai falar uma coisa, daqui a pouco ela fala outra. E aí, enquanto ela faz isso, e aí esse é um sinal complicado, ela leva a mão à boca. De novo, ela pode ter uma coceira na boca? Pode. Nenhum outro momento do vídeo ela fez isso, é só nesse momento. Tem um sinal associado ao que ela está dizendo. E esse sinal tenta travar, tenta frear, tenta ocultar a boca, que obviamente fala. Por que a senhora não tentou socorrê-lo no próprio local? Eu não vi. Quando eu desci, meu filho já tinha informado que tinham saído com o carro para levá-lo para o hospital. E aqui, quando ela foi perguntada sobre a consciência dela, percebe a negação que ela faz durante a resposta. Sua consciência está tranquila em relação a isso? Com certeza, super tranquila. Bom, esse aqui é o trecho mais crítico do vídeo, porque assim, ela diz com super ênfase que ela tem convicção no que ela viu, no que ela presenciou, enfim, e no final ela faz um sinal chamado Dumping the Light. Imagens reforcem ou que confirmem isso que a senhora Cabrini, declara. eu tenho convicção do que eu vi e tenho convicção do que eu falo. Esse sinal, ele é o prazer do mentiroso ou do trapaceiro. Ele é aquele prazer que surge quando o sujeito passa o outro para trás. Ele é o sorriso de um lado só, né? Um pequeno sorriso discreto, rápido, de um lado só. Aqui eu botei câmera lenta para ficar mais enfatizado, circulei, enfim. E ele lembra muito desprezo, ou seja, o trapaceiro se sente superior à vítima do trapaça, né? O sujeito que está sendo enganado. E aí vem uma curiosidade, na continuação dessa fala,
E tem uma congruência entre o que ela diz e o que ela faz que é imensa. Ela fala, o que ela está falando, a expressão dela, inclusive tem nojo, é congruente com o repúdio que ela está fazendo da sugestão do repórter, e o movimento das mãos é um movimento congruente, no ritmado com a fala e congruente em ambos os lados também. Isso eu não vou parar de falar porque eu tenho convicção do que eu vi. E quando chegou na Serrinha, não sei o que houve essa ali. moto com essas duas pessoas. Então, pessoal, esses são alguns trechos, é uma entrevista extensa, alguns trechos que eu selecionei para que dá uma visão geral do que foi dito sem ser falado durante essa entrevista aí. Lembrando, isso por si só não condena ninguém. Isso aqui é muito superficial, isso é para fins didáticos, para te ter uma ideia de como é que a gente trata esse tipo de assunto e como é que a gente pode analisar esse tipo de coisa. Tá? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, me diz o que tu achou, se tu acha que tem alguma coisa que eu não falei, eu não concordo, eu tenho dúvida, pergunta aqui, esse é o canal para fazer isso. Se tu gostou do vídeo, dá o teu like, lembra de te inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, me segue nas redes sociais e um grande abraço, até o próximo vídeo.